Graça e paz a todos. Vamos agradecer ao Senhor. Paulo, chamado o apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, em todos os que, em todo lugar, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e Senhor nosso. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte do Senhor Jesus Cristo. Sempre agradeço ao meu Deus por vós, pela graça de Deus, que vos foi dada em Jesus Cristo, por em tudo fostes enriquecidos. Nele, em toda palavra, em todo conhecimento. Como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós confusão, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de tal igreja, eu sou de tal pastor, eu sou de Paulo, eu sou de Marcos, eu sou de Silas, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou da igreja tal e tal. Está Cristo dividido para que haja muitos nomes de igreja, para que haja muitos pastores, muitos salvadores? Foi Paulo crucificado? Foi o pastor de tal igreja crucificado? Foi o pastor de A e de B crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo de qualquer igreja? Agradeço a Deus porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizado em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro, porque Cristo não me enviou para batizar, mas para evangelizar, pregar, testemunhar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que vão morrer, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Sabedoria significa estudo. Onde está o sábio? O estudado. Onde está o escriba? Onde está o iníquo? O inquiridor deste século, deste mundo? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria
o estudo deste mundo? Visto como, no estudo de Deus, o mundo não o conheceu a Deus. Pelo seu estudo, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos, testemunhamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos e testemunhamos a Cristo, poder de Deus e estudo de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os estudados segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, estudadas. E Deus escolhe as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolhe as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhum homem se glorie perante ele, mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie no Senhor. 1 aos Coríntios, capítulo 2. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande temor e tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de estudo humano, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em estudo dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria, o estudo deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria, o estudo de Deus, o oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca o crucificariam ao Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens
sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de estudo humano, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, nem de Deus, porque lhe parecem loucura e não podem entender, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém pode ser discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos esta mente de Cristo. E eu, irmãos, capítulo 3, 1 aos Coríntios, e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda o darei, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, confusão, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque, dizendo um, eu sou de tal igreja, eu sou de Paulo, eu sou de João, eu sou de Pedro, eu sou da igreja de fulano, de tal e tal. Pois quem é Paulo, quem é Apolo, e senão ministros pelos quais crestes e conforme o que o Senhor deu a cada um. E a igreja é uma só, não se divide. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento, pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta, o que rega, são um, mas cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. E vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo, único pastor. Se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro ou prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá o galardão de Deus. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo. Todavia, como? Pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo, a igreja, a casa do Deus vivo, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo que sois vós, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo.
Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém entre vós se tem por estudado neste mundo, se faça louco para ser sábio. Porque o estudo deste mundo é loucura diante do Deus vivo. Pois está escrito: Deus apanha os estudados na sua própria loucura. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos estudados, que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro. Tudo é vosso. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. 1 Coríntios capítulo 4. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo, despenseiros dos ministérios de Deus. Além disso, se requer nos despenseiros que cada um se ache fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por algum juízo humano. Nem eu tampouco a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero salvo, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um e contra o outro. Porque quem te diferencia e que tens tu que não tenhas recebido? Se o recebestes, por que te glorias, como se não houvesse recebido? Já estáis fartos? Já estáis ricos? Sem nós podeis reinar? Oxalá que reinasses, para que também nós reinemos convosco. Porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos colocou por últimos, como condenados à morte, pois somos feito espetáculo ao mundo, aos anjos, aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo. Vós, sábios em Cristo, nós, fracos, vós, fortes, vós, ilustres, e nós, vis. Até esta presente hora sofremos fome, sofremos sede, estamos nus, recebemos bufetadas, não temos pousada certa, nos afadigamos, trabalhando com nossas próprias mãos, somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos, somos blasfemados e oramos até ao presente termos chegado a ser como lixo deste mundo e como a escória de todos. Não escrevo estas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados, porque ainda que tivesses 10.000 anos, em Cristo não terias, contudo, muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará
os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. Mas alguns andam inchados, como se eu não houvesse de ir ter convosco. Mas em breve irei ter convosco, se o Senhor permitir. Então conhecerei não as palavras dos que andam inchados, mas a virtude. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Que quereis? Irei ter convosco com vara, ou com amor e espírito de mansidão. 1 aos Coríntios, capítulo 5. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, prostituição e prostituição tal, qual nem ainda entre os do mundo há. Como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Estais inchados, nem ao menos vos entristecestes por não ter sido entre vós tirado quem comete tal ação, tal ato. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas estou presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o tal ato que praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja de entre vós tirado e entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade, da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos tenho escrito, que não vos associeis, não vos junteis com os que se prostituem. Isto não quer dizer, absolutamente, com os devassos prostitutos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas eu estou vos admoestando e escrevendo, que não vos ajuntei, não vos mistureis com aquele que se diz irmão, crente, cristão, for devasso ou avarento, prostituto, adúltero, idolatra, ou maldizente, murmurador, bebarrão, roubador, mentiroso, prevaricador, profano, torpeiro, com tal nem ainda com mais. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro da igreja? Mas Deus julga os que estão lá fora. Tirai, pois, de entre vós a esse iníquo. Amém.